Você acorda todos os dias com uma escolha diante de si: ser dono da sua mente ou ser escravo dela. Parece simples, mas pense bem. Quantas vezes você já tomou uma decisão que mais tarde se arrependeu, apenas porque estava nervoso, ansioso ou dominado por pensamentos confusos? Quantas vezes deixou de agir porque a insegurança paralisou você? Ou pior, quantas oportunidades já escaparam porque sua cabeça estava mais preocupada em responder ao que os outros pensam do que em focar no que realmente importa? Nos primeiros minutos do dia, sua mente já começa a dar ordens. Levante-se ou fique deitado, seja produtivo ou se distraia, mantenha a calma ou se irrite, e a maioria simplesmente obedece, sem perceber que está perdendo o controle. A verdade é dura: quem não controla a própria mente acaba sendo controlado pelo mundo. Cada crítica vira um golpe, cada imprevisto vira um obstáculo insuperável, cada detalhe mínimo se transforma em motivo para perder energia. É assim que milhares de pessoas vivem, reagindo a tudo, mas decidindo muito pouco. Não são livres, apenas reféns do que acontece ao redor. Agora, imagine a diferença que seria se você pudesse inverter esse jogo. Se em vez de viver apagando incêndios emocionais, você passasse a viver guiado por clareza, foco e firmeza. É exatamente isso que você vai encontrar aqui. Neste vídeo, eu vou compartilhar com você 5 passos práticos para assumir o controle total da sua mente. São atitudes diretas, que não exigem nada além de disciplina e coragem, mas que podem transformar a maneira como você enfrenta o dia a dia. Se você aplicar esses passos, vai perceber que a vida não muda porque o mundo ficou mais fácil, mas porque você ficou mais forte. Antes de começar, já deixa o seu like e se inscreva no canal. E quero ver você interagindo comigo. Escreva nos comentários a frase "Vou dominar minha mente", para reforçar esse compromisso com você mesmo. Se está pronto para essa transformação, então vamos direto ao vídeo. 1. Reconheça que seus pensamentos não são você. O primeiro passo para assumir o controle da mente é entender uma verdade simples, mas que a maioria das pessoas nunca percebe. Você não é os seus pensamentos. Essa frase pode soar estranha no início, porque crescemos acreditando que a nossa identidade está diretamente ligada ao que pensamos. Mas pare um instante e reflita. Se você fosse realmente tudo o que sua mente produz, viveria em constante contradição. Afinal, a cada minuto aparecem ideias diferentes, às vezes opostas, às vezes incoerentes. Há pensamentos que surgem e desaparecem em segundos, sem que você sequer tenha pedido por eles. Outros são tão absurdos que você jamais os colocaria em prática. Ainda assim, eles aparecem. Então, como poderiam definir quem você é? Os pensamentos são como visitantes. Entram, ficam por um tempo e depois vão embora. Alguns retornam com frequência, outros aparecem de surpresa. Mas você é a casa, não o visitante. O erro é quando você confunde os dois e começa a acreditar que tudo o que surge na sua mente merece atenção, análise ou até identidade. É assim que muitas pessoas se tornam prisioneiras de preocupações, medos e inseguranças que nem deveriam estar ali. Quando você começa a observar seus pensamentos, em vez de se confundir com eles, descobre algo poderoso. A sua consciência é maior do que o fluxo mental. Existe um espaço entre o que aparece na sua cabeça e a forma como você decide reagir. Esse espaço é o que separa a pessoa comum do indivíduo que tem domínio sobre si mesmo. Quem não percebe isso, vive reagindo automaticamente, como se fosse uma marionete puxada pelos fios invisíveis da mente. Já quem entende, assume o papel de diretor e começa a decidir o que merece ser alimentado e o que deve simplesmente ser deixado de lado. Vamos a um exemplo prático. Alguém te critica de forma injusta. O primeiro pensamento que surge pode ser raiva. Se você se identifica com ele, imediatamente reage, fala algo de volta, perde a calma. Mas se você observa o pensamento como um visitante, consegue dizer a si mesmo: esse é apenas um pensamento de raiva, não sou eu. Posso deixá-lo passar. E nesse simples ato de observar em vez de reagir, você quebra o ciclo que antes te dominava. Esse exercício é como treinar um músculo. No começo, é difícil,
porque estamos condicionados a nos agarrar a cada ideia que surge. Mas, com prática, você passa a notar cada vez mais rápido. Isso é só um pensamento, não sou obrigado a segui-lo. Aos poucos, o peso mental diminui, e o que antes parecia incontrolável começa a perder força. Reconhecer que os pensamentos não são você não significa ignorá-los ou fingir que não existem. Significa enxergar que eles são apenas possibilidades, convites, ecos da mente, e que você tem o poder de escolher a quais dará atenção. Essa percepção é libertadora, porque coloca você de volta no comando. E lembre-se, se você não faz essa separação, a mente assume o controle. Mas, quando aprende a observar, você assume a posição de mestre e a mente se torna ferramenta. É aqui que começa o verdadeiro domínio. 2. Treine a disciplina do foco. Se no primeiro passo você aprendeu a distinguir que os pensamentos não são você, agora é hora de aprender a direcionar a sua energia para o que realmente importa. E isso exige uma disciplina que poucos dominam: a disciplina do foco. A mente humana tem uma tendência natural de se dispersar. Você pode estar fazendo uma atividade simples, como trabalhar em uma tarefa ou conversar com alguém, e de repente já está pensando em algo que viu nas redes sociais, em uma preocupação sobre o futuro ou em uma lembrança aleatória do passado. Esse salto constante de atenção custa caro. Cada desvio, por menor que seja, fragmenta a sua energia, rouba a sua presença e diminui a qualidade do que você faz. O resultado é um cansaço mental desproporcional, como se tivesse vivido 3 dias dentro de um só. Treinar o foco não significa forçar a mente a nunca se distrair, mas desenvolver a habilidade de sempre trazê-la de volta para onde você quer. É como treinar um cachorro. No início, ele corre para todos os lados, mas com paciência, firmeza e repetição, ele aprende a permanecer onde você ordena. Sua mente funciona da mesma maneira. Você precisa ensiná-la, diariamente, a se manter no que está sob o seu controle e a soltar o que não depende de você. Aqui entra uma chave poderosa. A maioria das pessoas se desgasta porque tenta controlar aquilo que nunca esteve nas mãos delas. Querem controlar o comportamento dos outros, o rumo das situações, a opinião alheia, até o acaso da vida. E nessa tentativa, o foco se espalha em 1000 direções. Quando você aprende a disciplinar sua atenção para aquilo que realmente depende da sua ação, suas escolhas, seus hábitos, sua postura, começa a experimentar uma paz que poucos conhecem. Pense em alguém que treina para uma maratona. Se essa pessoa gastasse tempo demais reclamando do clima, das críticas ou da torcida contrária, nunca teria energia para treinar. Mas ao focar no que está sob o seu domínio, o treino, a respiração, a dieta, a constância, ela se fortalece a cada dia. O mesmo acontece com a sua mente. Quando você aprende a dizer, isso não depende de mim, logo não merece minha energia, você está poupando recursos preciosos e direcionando-os para onde pode realmente mudar algo. Treinar o foco também significa resistir às pequenas tentações do cotidiano. A cada vez que você interrompe uma tarefa para olhar o celular, a cada vez que começa algo e não termina, você enfraquece esse músculo. Já quando persiste, mesmo diante do desconforto, você reforça esse hábito de concentração. O foco não é apenas um estado mental, é uma prática diária de priorizar o essencial sobre o supérfluo. E aqui está um segredo: quanto mais você fortalece o foco, mais livre você se torna. Porque a vida deixa de ser uma reação ao que aparece e passa a ser guiada pela sua intenção. A dispersão te torna refém, mas o foco te torna senhor do seu caminho. Portanto, treine todos os dias. Quando perceber que sua mente fugiu, não brigue com ela, apenas a traga de volta. Faça isso repetidamente. Assim, pouco a pouco, você estará construindo a disciplina que separa os que vivem no caos mental daqueles que vivem em clareza e domínio. 3. Domine suas reações emocionais. Se até aqui você já aprendeu a observar os pensamentos e a treinar o foco, agora chegamos a um dos pontos mais desafiadores: dominar as próprias reações emocionais. É nesse momento que muitas pessoas se perdem, porque mesmo sabendo o que é certo fazer,
acabam cedendo ao impulso do calor do momento. Uma palavra atravessada, um olhar de desprezo, uma situação inesperada, e tudo o que foi construído com disciplina pode desmoronar em segundos se você não tiver aprendido a frear o instinto de reagir de imediato. As emoções em si não são o problema. Elas são parte natural da condição humana. A questão é quando você permite que elas ditem suas atitudes sem qualquer filtro. O impulso da raiva pode te fazer dizer coisas que jamais teria falado em um estado de calma. O impulso do medo pode paralisar você diante de uma oportunidade. O impulso da euforia pode levar a decisões precipitadas que mais tarde custam caro. E o que esses exemplos mostram é que a reação sem controle quase sempre gera arrependimento. Dominar as reações emocionais não significa se tornar frio, sem sentimentos, mas aprender a criar um espaço entre o estímulo e a resposta. Esse espaço é pequeno, mas é nele que reside o verdadeiro poder. A cada vez que você consegue pausar por alguns segundos antes de agir, abre a possibilidade de escolher uma atitude consciente em vez de automática. Um exemplo simples: alguém te provoca. A resposta instintiva é atacar de volta. Mas se você domina esse espaço interno, pode respirar fundo, analisar se vale a pena e escolher não se rebaixar. Nesse momento, você não só controla a situação, mas se fortalece porque percebe que não é refém da provocação. Essa prática pode começar com pequenos exercícios no dia a dia. Quando sentir irritação, em vez de reagir, tente apenas observar a emoção dentro de você. Pergunte-se: isso merece minha energia? Essa reação vai me levar a algum lugar útil? Muitas vezes, a simples consciência de que está prestes a reagir já basta para quebrar o ciclo. Treinar essa habilidade exige paciência. No início, você pode falhar várias vezes, mas cada tentativa é um avanço. É como fortalecer um músculo invisível. Quanto mais você pratica, mais rápido consegue perceber o momento em que a emoção surge e mais fácil fica escolher como responder. Com o tempo, você vai notar algo transformador. As situações externas deixam de ter o mesmo poder sobre você. O trânsito caótico não rouba sua calma, a crítica injusta não abala sua confiança, o imprevisto não paralisa sua mente. Isso não acontece porque o mundo ficou mais leve, mas porque você ficou mais sólido por dentro. Dominar as reações emocionais é um marco no processo de controle da mente. É aqui que você deixa de ser um joguete nas mãos das circunstâncias e passa a ser alguém capaz de transformar cada situação em um exercício de força interior. E lembre-se, quem não controla as próprias emoções será sempre controlado por elas, mas quem aprende a dominar suas reações descobre um poder silencioso, firme e que ninguém pode tirar. 4. Construa regras internas mais fortes que as externas. Existe um tipo raro de pessoa que não muda sua direção a cada vento que sopra, que não age para agradar o grupo, nem se adapta para ser aceito, que toma decisões silenciosas, mas firmes, mesmo que ninguém entenda. O que essas pessoas têm em comum? Regras internas claras. A maioria vive reagindo ao ambiente, muda de ideia conforme a opinião dos outros, se molda ao que está em alta, busca aprovação constante. Isso acontece porque não tem estrutura interior. Quando você não estabelece suas próprias diretrizes, acaba vivendo segundo o roteiro de quem grita mais alto. Ter regras internas significa saber o que você tolera e o que não tolera, o que é negociável e o que é inegociável. Significa agir por princípios, não por impulsos. Uma pessoa sem isso é como um barco sem leme. Vai para onde as ondas a levarem. Já quem constrói esse código silencioso se torna resistente por dentro e inabalável por fora. Essas regras não precisam ser muitas, mas precisam ser sólidas. Por exemplo, não falo mal de ninguém quando não está presente. Ou, não aceito me desrespeitar só para manter a paz. Ou ainda, cumpro o que prometo, mesmo que ninguém esteja olhando. Cada regra interna bem estabelecida fortalece seu senso de identidade. Ela funciona como uma âncora quando o mundo tenta te puxar para todos os lados.
O problema é que muitos esperam que a motivação externa guie suas atitudes. Mas a verdade é que o mundo muda o tempo todo. O que hoje é aplaudido, amanhã será criticado. O que hoje é tendência, amanhã será descartado. Se você viver se guiando por essa oscilação, nunca terá paz. Já quando você segue suas próprias regras, tudo muda. Você se sente mais leve porque não precisa agradar a todos. Você se sente mais seguro porque sabe no que acredita. E, principalmente, você ganha respeito, porque quem tem convicções firmes se torna naturalmente respeitado, mesmo em silêncio. É claro que essas regras internas devem vir de reflexão, não de orgulho. Elas não servem para te tornar rígido ou fechado ao crescimento, mas para te manter firme naquilo que importa. São como raízes profundas. Quanto mais você as fortalece, menos o vento do mundo te move. Comece definindo seus limites. O que você não negocia? O que você defende, mesmo quando ninguém está vendo? Quais comportamentos você não aceita mais reproduzir? Quais valores você quer manter, mesmo que isso custe a sua popularidade? Essas respostas criam a base. E uma base sólida é tudo o que você precisa para se manter centrado em meio ao caos. No fim, a grande virada de quem domina a mente é essa: parar de esperar ordens de fora e começar a viver por comandos internos. Isso não é arrogância, é força silenciosa. É liderança sobre si. É a capacidade de andar por convicção, não por pressão. E quando você vive assim, as regras externas, modas, opiniões, julgamentos, perdem o poder de manipular você. Porque agora, quem decide o que vale a pena é você mesmo. 5. Pratique o silêncio mental e a calma. Você pode viver cercado de barulho e, mesmo assim, cultivar silêncio por dentro. Essa é uma habilidade rara. A maioria das pessoas está sempre agitada, mesmo quando o corpo está parado. A mente nunca desliga. Pensamentos acelerados, preocupações que se repetem, diálogos internos que não cessam. O problema é que esse excesso de ruído interno rouba clareza, paz e poder de decisão. A mente barulhenta é como um lago agitado. Você não consegue ver o fundo. Já a mente calma é como uma água parada e limpa. Nela, você enxerga tudo com nitidez. E o mais interessante é que essa calma não depende de circunstâncias externas. Ela é cultivada. Praticar o silêncio mental não significa apagar os pensamentos, mas criar um espaço entre eles. É dar um passo para trás e observar em vez de se deixar engolir. É como sair do meio da tempestade e subir para um ponto alto onde você pode assistir a tudo com clareza. Pessoas calmas não são calmas por acaso. Elas se treinam. Elas aprendem a não responder imediatamente, a não correr atrás de todas as distrações, a respirar antes de reagir. Elas perceberam que a verdadeira força não está em ser o mais rápido, o mais explosivo ou o mais visível, mas sim em ser o mais centrado. O silêncio mental também te protege. Ele impede que você tome decisões motivado apenas por impulso. Ele permite que você analise melhor, fale menos e observe mais. No silêncio, você ouve coisas que o barulho sempre abafou, inclusive a sua própria razão. Você pode começar a praticar isso em momentos simples. Ao acordar, evite já mergulhar em redes sociais ou notícias. Fique alguns minutos apenas com seus próprios pensamentos, observando o que está dentro. Durante o dia, quando perceber que a mente está acelerada, pare por 30 segundos e respire com atenção. Não tente resolver tudo de uma vez. Apenas pause. Essa pausa é uma forma de sabedoria. Você também pode usar palavras menos. Quando estiver numa conversa, ouça mais do que fala. Quando estiver prestes a se justificar, pergunte se realmente é necessário. Muitas vezes, o silêncio é mais poderoso do que qualquer argumento. Ele preserva sua energia, sua imagem e sua calma. E não se trata de fugir dos problemas, mas de enfrentá-los com lucidez. A pressa cega, o desespero confunde, a agitação te faz tropeçar. A calma, por outro lado, permite ver além do imediato.
Quando você se torna capaz de manter a mente quieta mesmo em dias difíceis, descobre um tipo de domínio que poucas pessoas alcançam. Lembre-se disso. A calma não é ausência de desafio, é a presença de domínio. E o silêncio não é fraqueza, é estratégia. Quanto mais você cultiva esse estado interior, mais forte você se torna por dentro. No fim, é sempre entre o barulho do mundo e a serenidade da sua mente que você escolhe de onde vai agir. E quem age a partir do silêncio, age com poder. E quando você começa a aplicar esses 5 passos, algo muda. Não é o mundo que se transforma, é a forma como você reage a ele. E isso já é o suficiente para mudar tudo. Você se torna mais seletivo com o que absorve, mais firme com o que decide, mais consciente do que realmente importa. Não porque ficou insensível, mas porque passou a agir com sabedoria. Dominar a mente não é um objetivo distante, é uma prática diária. E quanto mais você treina, mais natural se torna viver com clareza, força e presença. Se esse vídeo fez sentido para você, deixe seu like agora e se inscreva no canal. A cada conteúdo novo, você vai reforçando esse caminho de evolução interior. E se chegou até aqui comigo, com atenção e foco, comenta lá embaixo. Eu fiquei até o final. Porque você está indo além do comum. Vamos continuar juntos nessa jornada. Espero você no próximo vídeo. Até breve.